Aí tu me perguntou, né? Mas, professor, é yoga ou é yoga? É yoga na Índia, é yoga no Brasil. Então, tanto faz falar yoga ou yoga. Da mesma forma, tanto faz escrever com Y ou com I. Por quê? Porque antigamente era com I, porque o Y ainda não era aceito oficialmente dentro da gramática portuguesa. Hoje em dia já é aceito, então tanto faz. Assim como tanto faz tu dizer Nova York ou New York, tanto faz tu dizer Londres ou London, porque esses nomes universais, eles se prestam a dois tipos de vocalização, a do próprio país e a do país que a gente vive. Então, pode ser yoga ou pode ser yoga. Como eu aprendi yoga, eu chamo de yoga, mas cada um pode chamar do jeito que quiser. E por que a gente escolheu esse tema? Eu lembro que eu acho que faz uns 2 meses, viu, Afonso? Nós nos apresentando, tinha mais uma professora de yoga no grupo, e aí tu disse, olha, tem uma sugestão, então, de repente, vamos aproveitar, vamos fazer um segundo módulo com yoga. E então eu aceitei aquele desafio e estou trazendo esse conteúdo para vocês. Esse grupo realmente é maravilhoso, é um grupo de graduados. É muito melhor ser um grupo de graduados que um grupo de gradeados. Os gradeados realmente não têm o desfrute que a gente tem, né? De ser graduado do dom. Ser graduado do dom é um presente de Deus. A gente tem a oportunidade de estar em contato com pessoas muito iluminadas, muito bem intencionadas, e que nos ajudam a fazer a caminhada da vida. Então, esse título que eu dei, Bio Yoga, é porque, na realidade, eu sou professor de biodança e de yoga há mais de 40 anos. Então, a modalidade de yoga que eu sigo, é da minha autoria, eu chamei de Bio Yoga. É um pouco de biodança com yoga, porque na yoga não tem dança. Então, eu coloquei a dança como meditação. Uma dança com olhos fechados, com uma música calma, é ótima como tipo de meditação. Outra coisa que eu trouxe para a yoga da biodança foi a terapia do abraço, porque a yoga ela é muito solipsista, isto é, ela é tu contigo mesmo. E a gente sempre procura aperfeiçoar aquilo que a gente pode aperfeiçoar. Então, eu trouxe essa terapia do abraço para a yoga com muito sucesso. Então, a minha yoga ficou muito mais completa do que se fosse somente a yoga tradicional. E esse livro, esse título, Caminho da Paz Interior, Bio Yoga, o Caminho da Paz Interior, é o título do livro que eu lancei em 2005, chamado Yoga, o Caminho da Paz Interior. Então, vamos lá. Yug, a raiz da palavra em sânscrito, que é a língua clássica, antiga, muito antiga, da cultura hindu, que é o sânscrito, a palavra yoga vem de yug, que significa união, unificar o corpo com a mente. Porque o corpo está sempre presente, a mente, o corpo está aqui, não é, gente? E a mente está lá. Como é que acontece a nossa vida? O corpo está presente, mas a mente está lá em algum outro lugar, do futuro ou do passado. Então, quando a gente traz de volta a mente para o corpo, nós unificamos o nosso ser. Ao mesmo tempo, essa união se dá entre a nossa individualidade, a nossa pessoa, com a nossa essência. E a nossa essência, ela faz parte do universo. Graças a Deus. Né? Porque nós somos seres do universo, como eu disse uma vez na minha última palestra.
e o José, né, o nosso querido José, médico, gostou, que nós somos poeira de estrelas, os nossos átomos foram feitos nas estrelas. Então, nós fazemos parte de uma totalidade. E quando a gente faz um relaxamento, uma meditação, nós nos conectamos com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso eu mais profundo. E o nosso eu mais profundo faz parte da natureza, da totalidade, do universo. Não importa como a gente chama, mas nós fazemos parte desse todo. Então, essa união que a gente consegue com a natureza, essa intimidade que a gente consegue com Deus, ela é de uma magnitude e de um bem-estar imenso. E esse é o objetivo do yoga, nos proporcionar esse contato com a nossa essência universal, que é maravilhosa, que é Deus, que é Espírito Santo, que é a nossa alma. Então, a yoga, ela, como é muito antiga, ela comporta diferentes definições. Outra definição mais psicológica, assim, que eu criei, é a seguinte: é um caminho de libertação do sofrimento. De onde que vem o sofrimento do ser humano? Vem do sentimento de solidão ou de separatividade. A gente sabe que o ser humano é um animal social, e quando ele perde a conexão com seus semelhantes, ele sofre. E essa é a raiz do sofrimento humano. Então, quando nos conectamos novamente com a nossa essência e com a totalidade, nos conectamos com todas as pessoas. A yoga ela é muito antiga, é uma das 5 filosofias clássicas da Índia. Qual o objetivo da yoga? O objetivo da yoga, em sânscrito, se chama Satchitananda, que é a pura bem-aventurança, é o estado de êxtase. A bio-yoga, ou a yoga, é uma prática holística que visa harmonizar o corpo com a mente, atingir os estados superiores de consciência. É como eu disse em uma dessas minhas intervenções, não gosto de dizer um estado alterado de consciência. Não, é um estado superior de consciência. Talvez estado alterado de consciência é esse estado normal que a gente vive, chamado normose, né? Esse que é o estado alterado, o estado normal de consciência que a gente deveria viver, que é um estado superior, é um estado de autêntica paz. Quando a gente está em paz, o mundo é bonito. Como disse o nosso Biloban, ainda não aprendi teu nome, querido. Como disse o nosso Biloban, quando tu imerge dentro de ti e tu tem essa paz interior, tu tem condições de refletir com um pouco mais de clareza e de calma sobre qual é a atitude que tu deve ter para voltar à realidade e enfrentar os teus desafios de uma forma tranquila, de uma forma calma, resolver as questões sem muito estresse. Um outro objetivo da yoga também é um tipo de definição. Essa eu gosto muito porque fui eu que criei, né? Aliás, tudo isso fui eu que criei. A yoga, ela é uma psicofísica do êxtase, de profundo bem-estar. Satchitananda significa a vivência da consciência da felicidade. É a felicidade pura que mora dentro de nós, na nossa essência. É uma vivência de perfeita quietude mental. Quando estamos em perfeita harmonia interior, em paz, logo se sucedem outras 2 emoções magníficas, a alegria e o amor. Então, quando a gente acessa essa paz interior é um estado de graça tão profundo, é alfa. Simplesmente, alfa me basta para eu estar feliz, para eu me sentir grato, sentir gratidão. Então, quando eu me sinto assim, imediatamente após, vem 2 outras emoções maravilhosas. A alegria de viver
me sinto alegre. E o amor universal. Começo a amar mais as pessoas, agradecer a todo mundo que está vivo, que convive comigo. Agora, o histórico. A gente já viu definição, vimos o objetivo, agora vamos ver o histórico. Esses PowerPoints que eu trago para vocês, eu fui elaborando durante a minha prática profissional, porque eu sou professor. Fui professor agora, já me aposentei, mas continuo dando aula. Agora, na pandemia, me retirei um pouquinho, mas continuo produzindo material. Esses PowerPoint, então, eu já produzi desde 2005, onde eu lancei meu livro, né? Eu lancei esse livro na Feira do Livro de Porto Alegre, Yoga, o Caminho da Paz Interior. Então, a yoga é muito antiga, surgiu há 5.000 anos na Índia. Qual é o produto que vocês conhecem que está no mercado há 5.000 anos? São muito poucos, né, pessoal? Então, vocês vejam a qualidade desse produto cultural que é a yoga, que já está no mercado há 5.000 anos e persiste. E incrível, por incrível que pareça, está na moda agora. Com a pandemia, milhões de pessoas aderiram à yoga. Talvez não houve outra prática tão procurada e tão praticada nesta pandemia como a yoga. Porque a yoga é um tipo de ginástica espiritual, de ginástica em alfa. Tu entra em alfa e tu faz aquela ginástica, mas não faz com aquela divisão de estar fazendo uma coisa e estar pensando noutra. Não, tu está inteiro ali naquele momento, através da respiração profunda, do alongamento e do relaxamento. Então, a Bioyoga, ela foi criada por mim, né? Nos anos 80, e a união da yoga com a biodança, como eu falei para vocês. No início, a yoga, há 5.000 anos atrás, era pura meditação. Chegou a minha cachorra. No início, era pura meditação sentada, um caminho para autoconhecimento e autorrealização. A yoga era utilizada nos cultos védicos da Índia, tradicional, pelos sacerdotes, uma forma de concentração para se preparar por sacrifícios que tinham naquela época. Mas, com o passar do tempo, foram se criando novas posições por diferentes mestres, através da observação do mundo animal e vegetal. Isso é uma coisa muito legal, porque as posturas de yoga têm nomes de animais e vegetais. A yoga é muito rica. Existem mais de 150 escolas diferentes de yoga. Eu diria até que o Dom é um tipo de yoga, viu? Eu diria, porque o Dom é recente. Quando é que nasceu o Silva? Nasceu em 1912, 13, 14. Tem 100 anos, mas a yoga tem 5.000 anos. E o que caracteriza o Dom é o relaxamento. É alfa. E a meditação, que é a essência da yoga, também é alfa. Atribui-se a Shiva, o deus dançarino, o criador da yoga. Então, vocês já me viram falando com o Evandro, dizendo: Evandro, tu só fala em mudança, mudança, mudança. E o Evandro é o próprio deus dançarino, Shiva, o criador da yoga, o deus da mudança, o deus da transformação, o deus que está sempre dizendo: não, tu pode melhorar, tu pode melhorar, tu pode melhorar. E esse Deus, ele é muito importante, porque realmente o nosso potencial é infinito. E esse Deus aparece, se vocês olharem bem nessa figura aqui, à minha esquerda, vocês vão ver que ele está se equilibrando, porque a vida é uma busca de equilíbrio constante, e o pé dele está pisando num pequenino demônio, num diabo, num demônio, né? Que são as emoções negativas, que muitas vezes nos assolam e nos incomodam, né? Então, para ser um deus dançarino, a gente precisa transformar o negativo em positivo. Isso todo mundo sabe. E em volta do deus dançarino, que tem vários braços, significando a constante mudança, que a vida é constante mudança, né?
existe um halo de fogo nos protegendo. Aqui também tem uma outra imagem de Shiva, o deus dançarino criador da yoga. Bissexual. Bissexual. Agora, então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou dar um curso, eu vou dar essa palestra toda assim, vou abranger todos os aspectos da yoga. Então, se passar um pouquinho, viu, Afonso, a gente, no terceiro módulo, adentra um pouquinho mais, depois a gente abre para discussão e perguntas. Tranquilo, professor Thalema. Fique à vontade aí. Temos o terceiro módulo. Tá bom, Afonso. Filosofia da yoga, né? A gente já viu definição, já viu objetivo, já viu o slide anterior, que nem me lembro mais qual era o título. E agora, a filosofia da yoga. Yoga, como eu disse antes, yoga é uma das filosofias do hinduísmo. E 6 são suas formas proeminentes. Porque as pessoas perguntam, tá, que tipo de yoga tu pratica? Do ponto de vista tradicional, existem 6 linhas de yoga clássicas, que é a Raja Yoga, que é a yoga real, que é a meditação, a Hatha Yoga, que é a yoga do corpo, né? Essa yoga das posturas, dos exercícios respiratórios. Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento. Bhakti Yoga, que é a yoga da fé. Por exemplo, os Hare Krishna, né? Repetir o nome de Deus, tudo voltado a Deus. Karma Yoga, que é a yoga da ação. Se tem pessoas que são muito conectadas em fazer as coisas, né? Essas pessoas são maravilhosas, não têm tanto conhecimento, não praticam posturas, não fazem meditação, mas a prática dela, como a própria irmã Dulce, né? A própria irmã Dulce, citaria a irmã Dulce, é yoga, porque ela consegue essa união com as pessoas e com a vida e com Deus através da ação. Mantra Yoga, outra yoga maravilhosa, né? Que a gente sabe o poder da música. Então, esses são algumas das formas clássicas de yoga, né? E a yoga, então, ela tem um modelo teórico, porque a yoga é ciência da alma. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa ser ciência da alma. Com todos esses 5.000 anos de prática, através de diferentes mestres que passavam esse conhecimento oral, de mestre para discípulo, foram se elaborando todo um modelo teórico e um conhecimento, uma filosofia extensa. Quem codificou esse conhecimento da yoga, esse modelo teórico, já 2 séculos antes de Cristo? Vejam só, pessoal. Quanta história nós temos atrás de nós, né? Já 2 séculos antes de Cristo, o Patanjali, que foi esse professor, esse mestre de yoga, já tinha codificado o que é yoga e como é que ela funciona. Então, a yoga ela é muito antiga e ela vem evoluindo sistematicamente durante todos essas centenas e centenas de anos. Então, vamos ver que esse modelo teórico ele tem 8 degraus. Tem 8 degraus. Porque é uma ascensão, uma subida. Para tu subir para o segundo degrau, tu precisa primeiro te estabilizar no primeiro degrau, botar o pé no primeiro degrau. Depois, se esse pé está firme, tu passa para o segundo degrau. Assim, tu vai subindo essa escada espiritual, uma escalada espiritual, uma ascensão espiritual. Como é que a gente faz essa ascensão espiritual na yoga? Quem elaborou isso foi Patanjali, no livro Yoga Sutras. Eles têm aí, está no mercado o livro. São 195 aforismas explicando a essência da yoga. Então, o primeiro chama yama, primeiro degrau para qualquer ascensão espiritual é ética, é ético.
E essa ética é aquilo que a gente não deve fazer. Né? Em primeiro lugar, a gente não deve prejudicar, não deve... Isso dentro da ética, da bioética, chama não maleficência. Isto é, a não maleficência, o que está proibido fazer. O que está proibido fazer é o primeiro degrau. Então, está proibido ser violento. Está proibido ser violento. Isso é uma outra forma de dizer amor e paz, né? E a violência é uma besta, é uma fera, que se a gente deixar, ela nos destrói. Por isso que é tão importante, durante o dia, a gente voltar para a nossa essência, para ter mais controle das nossas palavras, dos nossos atos, para não agir violentamente. Essa não violência, em sânscrito, chama-se ahimsa. E essa era a característica do Gandhi, né? Mahatma Gandhi, ele era pela política da não violência. Então, vocês vejam que a coisa mais importante na vida é tu controlar tuas emoções. E tu não provocar dano, não agredir ninguém. Procurar sempre fazer as coisas de forma amorosa e pacífica. Tu pode dizer o que tu quiser para qualquer pessoa, desde que tu saiba como. A segunda proibição é não mentir, isto é, tu ser verdadeiro. A terceira proibição é não roubar. Não roubar também é uma forma de dizer não ao materialismo, né? As pessoas materialistas, às vezes elas fazem de tudo para ter mais coisa, e não sabem que não é através da aquisição de coisas materiais que se chega na nossa essência e na nossa felicidade. Quarta proibição é não dessacralizar o sexo. Vocês vejam que todas essas proibições, elas falam de coisas importantes e valiosas. Não desacralizar o sexo. Significa ter um enfoque saudável e positivo em relação à sexualidade. E, finalmente, a última proibição é não cobiçar. Isto é, manter uma certa distância, um certo desapego em relação a tudo que existe. Nesse sentido, eu lembro que o Evandro sempre fala, né, que existe uma diferença entre cobiça e ganância. É importante a gente saber essa diferença. E agora, o segundo degrau da yoga. Chama-se, ainda é dentro da ética, aquilo que é mandamento, que é obrigatório, não é proibido fazer, não, é para fazer. Em primeiro lugar, a pureza. A pureza não é só a pureza do corpo, é a pureza também da alma. A gente procurar ser uma pessoa íntegra. Talvez a honestidade seja o termo exato para dizer o que é essa pureza. Infelizmente, a gente vive num mundo e num país onde a honestidade não é muito seguida, né? E assim as pessoas não conseguem evoluir muito porque ficam presas na desonestidade. O segundo mandamento é alegria. A alegria é uma luz. É um mandamento. A gente procurar estar sempre alegre, trazer esse sorriso, como o Afonso disse no seu relaxamento, né? Que eu possa amanhã, que eu possa depois da manhã, que eu possa passar a semana com um sorriso nos lábios e transmitir essa energia positiva para as pessoas. Em terceiro lugar, dentro da ética, está a disciplina. Isto é, outra coisa que o nosso querido mestre Evandro sempre fala, né? Tu ter uma rotina de excelência, tu praticar aquilo que tu acredita.
de tu ter uma ordem na tua vida e na tua cabeça. Quarto mandamento é o autoestudo. Isto é, tu procurar compreender a ti mesmo e as pessoas com quem tu convive, e a natureza e a sociedade. E isso exige estudo. Isso exige muito estudo e atualização. Finalmente, para terminar, esses niyamas, que é essa ética pessoal, do segundo degrau dos 8 da yoga, é autoaceitação e autoconfiança. Dentro do vocabulário da yoga, chama Ishvara Pranidhana, que significa se entregar a Deus. Mas como, às vezes, tem pessoas que não acreditam, não têm fé, não têm uma relação de intimidade com Deus, então eu resolvi chamar de autoaceitação e autoconfiança. Quando tu tem autoaceitação e autoconfiança, tu nem precisa acreditar em Deus, tu já tem tudo que precisa. Continuando, o terceiro degrau, chamado asanas, são as posturas psicofísicas, os alongamentos e as posturas de força necessárias para a gente manter a nossa saúde física e mental. Como é que acontece, então, essas posturas, esses asanas? Faz uma postura, tá? Respira fundo. Não, primeiro respira fundo, alonga e vai. E permanece na postura, relaxando. Então, quando tu está na postura, tu procura relaxar, não te esforçar. E meditar no infinito, porque quando a gente está calmo, nós estamos em contato com o infinito, com a essência universal. Então, Shiva, o criador da yoga, ensinou 84 posturas, provocam uma massagem interna dos órgãos. Trabalham também as valências da flexibilidade, força, alongamento, equilíbrio da coluna e músculos. Vocês vejam só. Hoje eu estava pensando sobre isso. Durante anos eu pratiquei yoga como prazer, como algo que me dava prazer. Hoje em dia eu pratico yoga como uma necessidade, porque me dói aqui, me dói ali na idade que a gente está. A gente sabe que primeiro tem problema nos joelhos, depois na coluna, depois no quadril, e se tu não aprender a lidar com essas tuas dores, a terceira idade vira a idade do condor. Então, isso é um estímulo para a gente praticar algum tipo de atividade física ou de alongamento e de fortalecimento do corpo para desmanchar essas tensões e essas dores que vêm com a idade. Então, agora, vamos para o próximo item. Harmonização e concentração da energia vital em diferentes partes do corpo e do cérebro. Como a gente faz nos relaxamentos do Dom. Liberação das tensões musculares e mentais. Muitas das nossas tensões se expressam nos músculos e na nossa mente. Quando a gente alonga e respira fundo, essas tensões se desfazem. Aqui tem um ensaio fotográfico que eu fiz aqui no Parque da Redenção de Porto Alegre, também já faz uns 20 anos por aí, mostrando algumas posturas. Depois dos alongamentos, vem os exercícios respiratórios. E eu acho que os exercícios aeróbicos, aqueles exercícios que muitos de nós praticam, caminhando, andando de bicicleta, viu? O Timóteo que anda de bicicleta, né, Timóteo? Estão escutando? Porque o Afonso saiu, eu já não estou mais escutando ninguém. Sim, ele está escutando tranquilamente, professor. Então tá, não, só queria um feedback, porque senão a gente pensa que está falando sozinho com o espelho. Então, o exercício aeróbico, eu considero
O pranayama é exercícios aeróbicos. Eu considero, aliás, o exercício aeróbico um tipo de pranayama. Os exercícios respiratórios é tudo, né, pessoal? Porque tu pode passar dias sem beber, não, meses sem comer, dias sem beber, mas quanto tempo tu consegue passar sem respirar? 2, 3, 4 minutos. Então, vocês vejam que respiração é a vida, é a vida. E a yoga, ela utiliza a respiração profunda, porque melhora a oxigenação dos pulmões, a oxigenação celular e desintoxica todo o nosso ser, limpa todo o nosso ser, porque a gente absorve o oxigênio e elimina o CO2. É muito legal a respiração. E imaginem que o pulmão é uma árvore invertida. Aqui é o caule e aqui, ó, os alvéolos são folhas que absorvem o oxigênio, né? Então, nós temos uma relação de complementaridade com a natureza e com as árvores. As árvores, elas absorvem o O2 que a gente produz, elas produzem o O2 e nós absorvemos o O2 e disponibilizamos para elas o CO2, porque nós temos uma árvore interna que se chama pulmão. Então, quando tu pensar no teu pulmão, tu pensa numa árvore que tu tem dentro de ti e procura expandir e valorizar que tu tem essa árvore dentro de ti, cuidar e sempre mantê-la saudável. Além disso, os exercícios respiratórios, eles ajudam no controle das emoções e dos pensamentos, né? A gente sempre começa respirando os nossos exercícios, respirando fundo os nossos exercícios de relaxamento. Além disso, a respiração, ela une o consciente com o inconsciente, porque tu pode respirar tanto conscientemente quanto inconscientemente. Porque agora, por exemplo, a maioria de vocês está respirando inconscientemente, porque é uma função que o corpo, ele mesmo se encarrega. Mas quando a gente respira consciente, então nós estamos unindo o consciente com o inconsciente, unindo o corpo com a mente. E ela, para os exercícios respiratórios, eles têm essa função magnífica, maravilhosa, de unir o nosso ser, porque yoga é união. Além disso, libera o diafragma. O diafragma é o músculo da respiração principal. Quando o diafragma está tenso, a sensação é de ansiedade. E a ansiedade vem do medo. Aliás, o medo é a mãe do ego. E o amor é a mãe da alma. Então, quando a gente libera o diafragma da sua tensão, nós saímos do ego e vamos para a nossa alma. Quinto degrau. Estamos subindo a escada da yoga. Quinto degrau. Vamos pisar firme no quinto degrau agora. Chama-se relaxamento. O relaxamento é uma resposta natural do organismo. Hoje em dia, a Faculdade Harvard, o Herbert Benson, toda a medicina americana hoje valoriza demais essa reação natural do organismo, chamada reação de relaxamento, que é o que a gente faz aqui no Dom, né, quando entra em alfa. O que é o relaxamento? É uma resposta natural do organismo. Ativação do sistema nervoso parasimpático. Normalmente a gente está no simpático, isto é, na luta ou na fuga. Ou então, estamos conectados com alguma emoção negativa que é como grude, que gruda em nós, e a gente tem muita dificuldade de desgrudar, porque as emoções negativas, elas grudam. E as emoções positivas, elas deslizam. Então, quando a gente sente emoção positiva, a gente tem que respirar fundo e ficar uns 15, 20 segundos para poder enraizar aquela emoção positiva dentro de si. Continuando, recupera o sistema imunológico, isso é muito importante em tempo de pandemia, né? Incrementa a criatividade, por isso que a gente faz o 10, 9, 8, 7, 6, né? Porque o estado, ondas alfas é criatividade.
retarda o envelhecimento, graças a Deus. E é um calmante natural. Olha aqui, ó, a yoga é um poderoso calmante natural, porque ela produz GABA, que é um neurotransmissor de relaxamento, e as beta-endorfinas. Então, vocês vejam que beleza, né? Nós que temos o dom, temos o relaxamento como a prática central do dom, nós nos recuperamos nessa energia usando a própria química do corpo, porque o relaxamento é um poderoso calmante natural. Agora, então, vamos passar para o 6º degrau, que chama-se concentração. A concentração, né? Depois que tu relaxa, a tua mente fica concentrada. Enquanto tu está tenso, a tua mente está dispersa. Quando tu relaxa, naturalmente a mente fica concentrada. Então, o estado natural da mente é distraído, que é a mente do macaco, né? Dizem os budistas. A mente fica que nem um macaco pulando de galho em galho. Então, quando a gente relaxa, a mente fica concentrada. E a definição clássica do Yoga Sutra de Patanjali sobre o que é yoga é a seguinte: é a sensação dos turbilhões da mente, a sensação da agitação da mente. Normalmente, a nossa mente está agitada. Quando a gente relaxa, a mente diminui a agitação e ela fica concentrada. Mente concentrada é um raio laser. Muito. Por que um raio laser? Porque ela é capaz de absorver muito mais conteúdo do que quando a mente está distraída. Por isso que a yoga, o relaxamento, é uma prática maravilhosa para quem vai prestar algum vestibular, algum concurso, porque aumenta a nossa capacidade de absorção de conteúdos de uma forma incrível, porque ela fica focada no presente, no aqui e agora. Melhora significativa da aprendizagem, era o que eu estava explicando. E também tem várias funções psicológicas, né, quanto transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, combate o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Enfim, o relaxamento, ele tem várias funções benéficas. Agora, o 7º passo, o 7º degrau, né, nós estávamos subindo. As proibições, os mandamentos, os alongamentos, os exercícios respiratórios, o relaxamento e agora a meditação. Meditação é o treinamento sistemático da atenção. Então, quando a gente faz uma meditação, essa é uma das definições mais atuais. Nós, na realidade, estamos treinando a nossa atenção para ela ficar concentrada em algum objeto que a gente deseja. Uma outra definição de meditação é olhar diretamente em nossa própria natureza. Yoga, como eu disse para vocês, dentro da tradição indiana, é meditação. É mais importante, tudo que vem antes, tudo que veio antes, até agora, é só uma preparação para a meditação. Só uma preparação para a gente ter essa vivência profunda de si mesmo. Quando a gente tem essa vivência profunda de nós mesmos, a vivência é magnífica, é maravilhosa. Esse é o nosso verdadeiro eu. Nosso verdadeiro eu é a nossa essência, é a nossa paz interior. Então, quando nos conectamos com a nossa essência, é a vivência da consciência pura, ou do Espírito Santo. A consciência, que é a nossa essência original, normalmente está ocupado com algum tipo de preocupação ou objeto. Mas quando nós conseguimos limpar a mente e conscientemente concentrar a nossa atenção na própria consciência, então ela se limpa, ela fica cristalina, ela fica límpida, ela fica pura. É o que se chama de consciência pura. Então, a vivência da consciência pura é uma vivência sagrada, uma vivência divina, que é a vivência do Espírito Santo.
Existem diferentes tipos de meditação. Deitada, sentada, de pé, caminhando, comendo. Eu não sei, alguém ligou... Agora desligou. Estamos chegando no final. Samadhi. Samadhi. Samadhi, então, é o 8º degrau, é o êxtase, é a iluminação, é o despertar, é a libertação, é o estado de graça, é felicidade pura. Dentro do Yoga Sutra, dentro da Yoga, se chama Satchitananda, pura bem-aventurança. E essa pura bem-aventurança, ela está acessível, ela está dentro de nós. A felicidade, ela é um estado interior. E, hoje em dia, a psicologia já adotou a yoga, já adotou as meditações. Uma dessas foi a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é baseada numa equação chamada o estado de consciência é uma função. O estado de, a percepção da realidade é uma função do estado de consciência. Então, dependendo do estado de consciência, a gente percebe a realidade de uma forma diferente. Quando a gente entra em alfa, a gente percebe a realidade de uma forma muito mais positiva. Então, essa é a equação fundamental da psicologia transpessoal. A psicologia positiva, que já é do século XXI, né, estuda a felicidade. E é toda baseada também em exercícios meditativos. O que nos separa do mundo é a mente conceitual. Então, quando a gente consegue limpar a nossa mente conceitual, ou acalmar a mente, então nós podemos estar unidos ao mundo e sentir a beleza que é viver. Que a melhor coisa que existe na vida é viver. Mas, para isso, precisa estar presente, viver a vida aqui e agora. Quando estamos calmos, a vida é bonita. Para finalizar, então, depois desses 8 passos, essa foi uma pesquisa que eu fiz com 350 alunos que eu tive. Já tive 400 alunos, porque eu fui professor da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer da Prefeitura de Porto Alegre. Essa pesquisa que eu fiz com meus alunos, uma aula por semana, uma aula de yoga por semana, já aumentava 90% a sensação de leveza e bem-estar, 85% a autoestima, 80% a flexibilidade, 75% o equilíbrio, 70% a concentração e a sociabilidade, e diminuía 70% da ansiedade e nervosismo, 62% dos problemas de coluna e articulação, 40% da insônia. E essa foi uma pesquisa que eu fiz mesmo com os meus próprios alunos. Uma vez por semana, a yoga trouxe todos esses benefícios. Por isso que eu continuo praticando yoga e recomendo para vocês também praticar yoga. E assim vou finalizando com Namastê. Então, vou pedir para vocês todos me acompanharem nesse Namastê, unir a palma das mãos na frente do peito. Namastê significa o Deus que existe dentro de mim, saúda o Deus que existe dentro de você. Namastê.